Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz e hoje vou conversar com o fotógrafo Ricardo Feres, que acabou de voltar de uma viagem pelo Altiplano Andino. E entre outras coisas, ele escalou o Orros del Salado em solitário. Então vamos lá. Olá, Ricardo, tudo bem? Oi, Elias, tudo bom? Prazer estar de novo aqui no Extremos. Oh, é verdade, a gente gravou o quê? Faz uns 2 anos? Em 2023? Foi, acho que 1 ano e meio, porque a última vez foi uma viagem que eu fiz no inverno de 2023, também por Argentina, Bolívia, Chile, e incluindo Peru e Paraguai. Eu tô vendo aqui, ó, o podcast 389, que o título era Sierra, né? Você até brincou, né? Esse podia ser o Serra 2. É verdade, porque foi novamente com o mesmo carro, que não é o meu carro, aliás. Ah, tá. O Sierra é o modelo de carro que é da sua amiga, é isso? Isso mesmo. Cara, eu preciso arrumar umas amigas assim. Você já arruma umas amigas para viajar com você para as montanhas sem nem te conhecer, cara? Você consegue coisa mais difícil. Cada um com as suas, né? Pois é, coitadas delas, isso sim, aguentar a Coitado. gente. Imagina se tivesse um livro delas. Não, por favor, não. Falando em livro, o nosso primeiro podcast foi o 341, que você falou de um livro, né, que você lançou de fotos da Patagônia, né? Isso foi uma viagem de 6 meses pela Patagônia e no final resultou no livro As Mais Belas Trilhas da Patagônia. Show. E quem quiser comprar, você ainda tem o livro para vender? Tem o livro, ele pode ser comprado pela Amazon ou diretamente comigo, que sai mais barato, e comprando comigo ainda recebe autografado ou com dedicatória, como a pessoa preferir. Ah, legal. Eu tenho o livro, muito bom, recomendo. E o seu Instagram, pro pessoal te encontrar? O Instagram é Fotoferes. Feres se escreve Feres. E foto é em português mesmo, com F. Ah, legal. E só para complementar, então, tem também o podcast 373, né? O Haraz, que você... Pô, esse aqui é muito legal, esse podcast. Também... tem tudo. Tudo que eu tô falando aqui é uma página que o Ricardo tem dentro do Extremos, então quem quiser encontrar mais facilmente, tem o player lá, que é da Apple, né? Do podcast da Apple, que você pode ouvir. Ou você ouve direto o seu player preferido, de repente você tem o Spotify, ou o Deezer, né? Tem vários aplicativos, né? Ô, Ricardo, e dessa vez você falou, altiplano andino, mas, cara, deve ter uns trocentos altiplano andino, né? Porque os Andes é imenso. Pra onde você foi dessa vez? Bom, essa viagem foi para a região noroeste da Argentina, norte do Chile e sul da Bolívia. Aqui. É a região conhecida como Puna. Puna, em Quechua, é uma região alta, então ela é caracterizada por uma região de mais de 3.000 metros de altitude, é muito seca, e você tem a Puna argentina, tem a Puna chilena, que é a parte alta do deserto do Atacama, e também a Puna boliviana, e dessa vez eu fiquei só na parte sul. Quer queira, quer não, você acabou passando, talvez no mesmo lugar, em algum lugar próximo de onde você passou do último podcast. Sim, passei em vários locais, que passei no 1 ano e meio atrás, e também em uma outra viagem que eu tinha feito há mais de 10 anos. Então, dessa vez eu fui complementar os pontos que eu ainda não conhecia. Mas o objetivo principal da viagem era subir o Orro del Salado. Então, mas é aquela coisa, né? Você, já que vai de carro até o sul do deserto do Atacama, vai ter que passar pela Argentina, então já aproveita para conhecer algumas coisas na Argentina. Já que está lá pertinho da Bolívia, aproveitando já para ir para o Salar de Uyuni, e fica alagado no verão, e as outras viagens que eu fiz para aquela região tinham sido no inverno. Então, uma coisa vai puxando a outra. Ah, legal. E dessa vez você foi quando? Qual foi a data que você foi pra lá? Hum, eu saí, eu saí um pouquinho antes do.
do ano novo. Aliás, dia 26 de dezembro, foi isso, 26 de dezembro. Tá, legal. E isso muda tudo, né, Ricardo? Tudo bem, a gente vai chegar lá na frente, lá, quando você falar do salário, porque eu também já visitei o salário 2 vezes, foi no inverno também. E no inverno o salário Ah, tá. seco, né? Então, para quem quer, a gente vai chegar nisso depois, né? Tem Aham. essas variantes, né? O que você quer encontrar na viagem, né? Você quer encontrar mais neve, quer encontrar água no salário, então você tem que Exato. Foram pensar nisso, paisagens né? bem distintas das outras vezes que eu viajei por ali. Cara, aí você foi direto pro noroeste da Argentina, saiu daqui do Brasil e você desceu, saiu por onde do Brasil? Por Foz do Iguaçu. É uma fronteira que eu acho fácil de passar. O pessoal ali na fronteira não tá nem aí para você, entendeu? Não revista um carro. Então, não que eu tivesse algo que não pudesse entrar. Eu Uhum. levo só o que pode, por exemplo, de comida, mas não perde tempo, né? Então, é uma região, uma fronteira que eu acho bem fácil. Então, um dia até Foz, aí um dia até Pampa del Inferno, e no terceiro dia já chegando em Salta. Tá. E nisso vocês dormiram da onde? Ah, dormi em qualquer lugar que achasse pelo caminho. Então, dirigia, nesses primeiros dias foram cansativos, dirigindo em torno de 14 horas por dia. Aí, quando não aguentava mais, procurava qualquer lugar que desse para dormir e dormia, mesmo que fosse ruim. Tá, mas vocês tinham barraca ou Não, você não, é em adaptado? pousada, em pousada. Nesses Ah, tá. locais, em cidades, a gente ficou sempre em pousada. Maravilha, maravilha. Porque depois de 14 horas dirigindo, você não quer ainda montar barraca e depois no dia seguinte tem que sair muito cedo, tem que desmontar tudo, não, né? Pega um hotelzinho barato, mesmo que simples, que economiza tempo. E uma cama é sempre melhor, né? Bom, uma cama, um chuveiro, um banheiro, putz, Sim, é bom demais. O problema é que a gente se acostuma. O problema não, né? Isso é bom. A gente se acostuma com coisa boa fácil. é verdade. Tá, então você já foi direto pro Arroz del Salado, que é ali perto É, de Coyhaique, é isso? primeiro, acho que vale explicar por que que eu fui para Orros del Salado e não para Tá. Concagua, tá? Esses são os dois pontos mais altos das Américas e eu queria saber qual que é a sensação de ir para um local realmente alto. Até essa viagem, o máximo que eu tinha subido foi em torno de 5.500 metros no Peru e queria subir mais alto, só que para ir muito alto, acima de 7.000 metros, tem que ir para a Ásia, né, no Himalaia. Isso. Então, aqui nos Andes, você pode ir para Concagua, que tem 6.961 metros, e o segundo é o Ojos del Salado, que tem 6.893 metros. Então, são 68 metros a menos só, e a experiência do Uhum. ar rarefeito é igual. Daí, como a Concagua é o ponto mais alto, ele também é muito mais procurado, tem muito mais gente, tendo muito mais gente, o custo é muito maior. Só a permissão para você escalar o Aconcagua custa US$ 660 se você contratar uma agência, ou US$ 1.050 se você for de modo independente. Então, são US$ 1.000 que eu economizei. Uhum. Se no Aconcagua você precisa contratar um seguro de resgate, tem que passar por exame médico quando você está na montanha, para eles verem se está apto a subir mais ou não. E no Orros del Salado não tem nada disso. Você tá por sua conta, se tiver um problema, você vai ter que se virar para resolver. E para completar, a aclimatação, se você vai de carro até lá, você vai fazer uma aclimatação muito mais bonita no Orros, porque você vai cada dia para um lugar e vai ter o conforto do teu carro também. Enquanto na Concagua você faz aquela aclimatação de sobe até um acampamento, desce, sobe mais um pouco, desce e fica caminhando sempre no mesmo lugar, né? Então, isso que me levou a escolher o Orros em vez do Aconcagua. E Uhum. já que ia até lá de carro, então aproveitei para conhecer pontos da Puna Argentina que eu ainda não conhecia e depois no Atacama também. Tá, eu falei Coiaque, na verdade é Copiapó. Mas você chegou ali no Roça del Salado pelo lado da Argentina, né? Então você foi subindo o norte da Argentina, noroeste, na verdade. Exatamente, eu cheguei pela Argentina, não fui para Copiapó. E Uhum. é que você falou em Coihai porque você está lembrando da Patagônia, né, Elias? Da nossa conversa da Exatamente, mas tudo Patagônia. bem. Então eu não passei por Copiapó, eu fui direto pro Orros mesmo. Uhum. E aí, como foi lá?
Bom, Vem cá, tem eu que tinha. pagar Oi, permissão para escalar? desculpa, não entendi. Tem que pagar permissão para escalar o Arroz del Não, no Salar? Orros você não paga nada. Você tem que pedir uma permissão, porque você está numa região de fronteira. Aí você faz isso online. Eu fiz. Hum, E aí, quando eu fui lá, quando eu estava na imigração, procurei para quem que entregou isso, ficaram olhando para aquele papel. Ah, deve ser para os carabineiros. E onde eles estão? Ah, eles não estão aqui hoje, não. Falei, bom, então, para quem que eu entrego? Ah, para ninguém. Então, ficou por isso mesmo. Eu tinha a permissão, que é gratuita, mas nem pediram. Ah, legal, fantástico. Sim, sim, é bem menos burocrático, justamente porque pouca gente vai para lá, né? Todo mundo quer ir no lugar mais alto, não no segundo mais alto. Enfim, eu E tinha vem. planejado fazer essa viagem sozinho, porque a princípio eu ia fazer com um amigo chileno, ele que botou na minha cabeça esse negócio de ir pro Aconcagua ou pro Orros, mas por vários anos ou eu não podia, ou ele não podia. Agora ele tá com uma filha pequena, então vai ficar vários anos sem conseguir sair. Uhum. Aí eu falei, ah, vou sozinho. Mas essa minha amiga, que viajou comigo um ano e meio atrás, se convidou e. Isso é bom É, pois é. demais. Aí eu falei que não. Aí ela insistiu, eu falei, tá, vamos, mas pro Orros você não vai subir. Ah, por que não? Eu falei, Ah, ah, porque eu sei cuidar de mim, mas eu não vou saber cuidar de você, entendeu? Você tem muito pouca experiência, aliás, zero experiência em altitude, e eu não ia querer estar com alguém que tem zero experiência, que não sabe se está começando a ter mal de altitude ou não, entendeu? Então, eu falei, não, eu cuido de mim, mas a responsabilidade é demais para subir com mais alguém. aí, Então, ó, falei, ó, pô, Ricardo. Você fica hum, falando que é complicado eu viajar com mulher que eu não conheço, tudo, o que, que vai acontecer lá. Pô, mas também não deve ser fácil chegar pra mulher e falar: me desculpa, mas você não vai poder subir. por isso que eu deixei bem claro antes da viagem, porque Antes. aí não pode, se você falar durante a viagem, pronto, aí cresce uma tromba enorme, dá briga e tudo mais. Então já estava acordado isso desde antes da viagem. Então, se ela falasse, não, eu quero subir, eu vou subir, eu falei, tudo bem, então eu vou sozinho, você vai sozinha também, aí você tem direito de subir. Mas isso seria perigoso para nós dois, se ela quisesse subir, Exato. entendeu? Na verdade, eu não falei para ela. Eu sei que ela vai escutar o podcast, ela vai ficar sabendo agora, vai ficar bravíssima, Se quiser, mas pode falar o nome, tá? a Ana Cristina. Antes de subir o São Francisco, que foi o nosso teste, eu pensei, se ela subir muito bem, aí andar junto comigo, se sentir super bem aclimatada, vou perguntar se ela quer ir também pro Orros. Mas aí eu deixo para depois para contar o que que aconteceu. Tá bom, tá bom. Muito bom, cara. Então, beleza. Então, você já tinha o permit, né? Você já tinha tirado online, aí seguiu de carro pra lá. Eu comentei se você, onde você tava dormindo, porque eu imagino que lá você teve que dormir em barraca, em algo assim, né? Ou você dormia no carro. Em barraca, em barraca. O Barraca. Jimny é pequeno demais para dormir É. dentro dele. Se você tá sozinho e tem pouca bagagem, até dá. Tem gente que faz até uma cama dentro do Jimny, mas com duas pessoas é absolutamente impossível. Uhum. Beleza, manda aí, pode Bom, contar. então vamos lá. Quando a gente chegou em Salta, a gente nem ficou na cidade, apesar de eu gostar de lá. A gente resolveu subir direto para San Antônio de los Cobres, que é uma cidade bem feinha, mas fica a 3.800 metros de altitude. Então a gente resolveu dormir lá já pela aclimatação. E no dia seguinte, a gente começou a rodar a Puna Argentina em busca dos pontos que ainda não conhecia, que pareciam bem bonitos. Então, a gente foi para Tolar Grande, que fica a 3.500 metros, para visitar um mirante que eu ainda não tinha fotografado. Depois Aí já para é tudo Lagunas, árido, né, Ricardo? Aí já é tudo tudo árido, né? árido. Lá na Puna, tudo bastante árido, bastante frio, de noite, né? De dia não. Então, é a paisagem do altiplano andino já. Uhum. Então, depois a gente foi para Laguna Santa Maria, um lugar bem bonito, tem muitos flamingos, fica a 4.300 metros, para já aclimatar um pouco mais. A gente não dormiu lá, apesar que é um lugar ótimo para dormir. Recomendo para quem tiver de carro e quiser ir. A estrada não é ruim, nem precisa ser 4x4. E aí depois a gente seguiu para duas minas desativadas, minas de enxofre, a mina La Casualidade e mina Julia. Nas vezes que eu passei lá, eu não tinha ido para essas minas porque não me interessou. Falei, eu não quero ver ruínas de uma mina desativada, né? Mas como elas ficam em locais bem altos, dessa vez a gente foi para
aclimatar, que nem a Mina Julia fica a 5.200 metros de altitude. Então é uma baita aclimatação já, né? E a gente desceu para dormir na Mina La Casualidad, que fica a 4.100. Então a gente aclimatou bem fazendo isso. E eu tinha razão, que realmente não tem atrativo, digamos assim, de beleza, ao menos para mim. Eu não vi graça nesse ponto. Uhum. Depois disso, aí já era o último dia de 2024, a gente passou pelo Cono de Arita, que é uma das formações mais bonitas que eu já vi, se não for a mais bonita. E a gente foi para Antofagasta de la Sierra por um caminho que ainda não conhecia, que passa por Ojos de Campo, que são aqueles laguinhos hipersalinos de cores variadas, muito bonitos, Uhum. para Botijuela, que é onde mora entre aspas, ermitão. Mora só ele e um cachorro, em um lugar bem bonito também. Ele recebe turistas, cobra, claro, dos turistas que querem ver, porque tem uma pocinha, digamos assim, eles chamam de jacuzzi, que é aquecida. Então você está no topo de um morro com vista para o vale, num laguinho aquecido. Eu não entrei, não tive a menor vontade de entrar, porque não sou muito fã de água quente num dia de calor. Mas é bonito. E a gente dormiu lá em Antofagasta de la Sierra. Mas E para quem for aí para já é lá... Chile. Oi? Aí já é Isso é Chile. tudo Argentina, tudo Argentina. Pô, porque Antofagasta é Chile. Não, aí que Mas tá. tudo bem. Tem Antofagasta, que é uma cidade grande no litoral do Chile, e Antofagasta Isso. de la Sierra, que é a cidade bem pequenininha na Argentina, Tá, entendi. tá? Essa Antofagasta de la Sierra, para quem for, já fica o aviso, é o único ponto da Puna Argentina, ali naquela região que tem combustível, mas só aceita dinheiro. E os dois caixas eletrônicos que tem, tanto em Tolari Grande quanto em Antofagasta da Serra, não tem dinheiro. Então, não pensem em ir para lá achando que, tudo bem, eu posso sacar para pagar, porque a gente passou perrengue com isso. Até conseguir em um cara que resolveu, tudo bem, eu troco para você dinheiro. Mas se não tivesse achado o cara, a gente ia ficar lá até achar alguma alma bondosa que podia trocar dólares ou reais por pesos. No seguinte, a gente foi pro Campo de Pedra Pomes. Sabe o que é Pedra Pomes? Aquela pedra que parece uma espuma, é uma pedra vulcânica de pouca densidade, até, tem algumas que até boiam, e é uma área enorme, tem 750 quilômetros quadrados dessa pedra branquinha, super bonito, e a erosão criou formas muito interessantes. Então, é um lugar, principalmente para fotógrafos, é muito legal, porque você tem opções de monte para fotografia, né? Que cor que é essa pedra? A que tinha lá, a boa parte dela era branca, que nem eu tenho uma foto com o drone feita do alto, então é um tapete branco gigantesco. Algumas puxam para o marrom, tá? Mas eu não sei se esse marrom é sujeira que foi com o tempo impregnando na pedra. Mais provável isso, que seja toda branca, tá? Ô, Ricardo, quando você era criança, deve ter cansado de passar pedra pomes pra curar afta, não é? Não, afta? Não, não. É que eu lembro disso na adolescência, na infância. Minha mãe Ah, é? dava. Quando tava com afta, você passava pedra pomes que acelerava a cicatrização, a Ah, curar, né? não sabia disso não. Não sabia. E pelo visto minha mãe também não sabia. Acho que não. Tudo bem. Bom, depois do Campo de Pedra Pomes, a gente foi para Laguna Diamante. É um local que você chega de 4x4, e bem isolado. É um lago muito bonito, bem azul, a 4.600 metros. E aí a gente foi para dormir. A gente já estava aclimatado bem o suficiente para dormir nessa altitude, sem passar mal. E foi talvez o acampamento mais bonito de toda a viagem, porque o lugar é realmente muito bonito, muito isolado, ninguém por perto, além de flamingos. Então foi sensacional. E assim, você está olhando para o lago, atrás de você tem o vulcão Galan, e na encosta desse vulcão nasce um rio de água quente, água a 86 graus. Então, de manhã, quando está bem frio, o choque entre o calor da água com o ar cria fumarolas, fica muito bonito. Então, a gente foi logo cedo para lá para ver esse riacho de água quente. E depois, a ideia era voltar por um outro caminho, para fazer um circuito circular, voltando para Antofagasta da Serra, mas falavam que o caminho era muito difícil,
tipo, mesmo de 4x4, então a gente pensou muito e, bom, claro que a gente foi pelo difícil, né? Boa. No final das contas, sair da laguna é que foi mais complicado. As subidas que tinham logo depois dela, que era muita areia fofa com buracos, então o carro derrapava demais, o carro estava muito carregado, né? O Jimny é um carro bom para passar em regiões de pedra e buraco, mas não quando ele está muito carregado e na altitude, que deixa o motor ainda mais fraco. Mas algumas horas, assim, com a reduzida ligada, botava primeiro e ele ia a 5 km por hora, mais ia. Então, passou. Uhum. E depois a gente foi para uma vila chamada Laguna Blanca, que fica aos pés do vulcão Laguna Blanca, que tem pouco mais de 6.000 metros, e o plano era subir esse vulcão para fazer a primeira aclimatação com caminhada, né? Não só andando de carro. A, a dica desse Laguna Blanca, que é bem pouco conhecida, tipo, não tem uma trilha, você vai subindo pela encosta mesmo, sem um caminho definido. Foi do Thiago Corbi, do Clube Trek em Santa Maria. Ele conhece muito por ali, e de acordo com ele, é um dos 6.000 metros mais bonitos que ele já viu. Eu falei, quero subir. O problema é que no verão, o lado argentino é época chuvosa. Então, a gente estava 3 dias já naquela região, olhava para o topo do vulcão, e estava sempre nublado, ou às vezes de manhã cedinho não estava, mas logo nublava, chovia, nevava. Aí no dia seguinte a gente acordou, falou, bom, vamos decidir amanhã cedo, né? A gente acordou nem de manhã, tipo, 6 da manhã ele já estava nublado. Eu falei, não vale a pena subir, são 3 dias de caminhada, 2 para subir, um para descer, para não ver nada, só pelo treino, não vale, vamos seguir em frente. Como a Ana topou, a gente desceu da Puna, foi para cidades ali a 1.000, 1.500 metros de altitude, já com boa parte da aclimatação feita. Então, tudo que a gente teria feito, por exemplo, no Aconcagua, caminhando ali, região de Plata de Minas, dessa vez a gente fez de carro, conhecendo diversos pontos. Foram 7 noites, acho, na altitude, né? Aí até dormir em Villa União, que fica a 1.100. E aí a ideia era fazer a Vuelta a Pisis. Pisis é o terceiro ponto mais alto dos Andes, né? E tem um caminho de 4x4 em volta dele. É um roteiro super bonito e também foi dica do Thiago Corben. Então, quero agradecer ele pelas dicas. O problema é que eu não tinha ideia, a gente tem que passar pela Laguna Brava e lá é uma terra indígena e você é obrigado a contratar guia. A gente não sabia, a gente chegou lá, fomos parados pela um posto que tinha polícia e guarda-parque. Aí conversei, falei que estava subindo, não falei o que ia fazer exatamente, mas eu percebi que eles queriam deixar passar, mas tinham duas pessoas, né? Tinha tanto o policial quanto o guarda-parque. Um olhava para o outro e quando tem testemunha, é aquela coisa, né? Um fica com medo de deixar passar, porque vai que o outro fala algo. A gente foi embora, mas ainda, sei lá, dirigi 500 metros, falei, quer saber? Vamos voltar e contar o caminho inteiro que a gente vai fazer. A gente já tem um não mesmo, né? Qual o problema de tomar outro não? Então, a gente voltou, aí eu já vi a cara dos dois, né, pensando, o que que eles estão voltando pra cá? A gente já falou não. Mas eu contei que, na verdade, a ideia não era ir pra Laguna Brava, a ideia era passar por ela, conhecer o Volcancito e dar a volta no Pisces. Então, o guarda-parque falou pelo rádio com o superior dele, o superior falou com o chefe do parque, e aí, espera um pouquinho aí que depois te respondem. Levou talvez 15, 20 minutos enquanto eu conversava com eles. E aí apareceu um cara de moto. E aí ele falou, vem cá na salinha. Vou lá na salinha. Tudo bem, a gente vai deixar vocês passarem, mas você tem a obrigação de ficar no caminho demarcado, seja trecho 4x4 ou não. Não pode sair do caminho de jeito nenhum e vocês vão assinar esse termo de isenção de risco aqui, de que se acontecer alguma coisa, o problema é de vocês, vão ter que pagar resgate, enfim. Tocou o terror. Mas foi legal por deixar, né? Aí eu falei, não, fica tranquilo, eu não vou sair do caminho, vou ser cuidadoso, não se preocupa. Ele falou, porque faz alguns dias teve um brasileiro aí que atolou quando estava indo para o vulcão Veladeiro, a gente teve que retirar com um monte de carro. Aí eu falei, o Thiago,
Aí o cara, ele tava olhando pro papel, ele olhou pra mim no olho, ele, você conhece ele? Eu falei, não conheço, é que ele é muito famoso no Brasil, aí eu vi no Facebook, Instagram, alguma coisa assim, mas não conheço não. Imagina se eu Muito falo bom. que foi esse, o próprio Thiago que me recomendou fazer a volta do Pisces, o cara falar, não, você não vai passar daqui de jeito nenhum, você vai dar dor de cabeça pra gente também. Ele já ia mandar a conta por você, o Pois boleto. é. Aí, enfim, deixaram a gente passar, foi bem legal. E de lá, o plano antes da volta do Pisces era ir para Corona del Inca, que é uma cratera que fica em um local bem alto, acho que 5 mil e poucos metros, não lembro exatamente. Mas esse caminho realmente é difícil e dava para ver que naquela região estava chovendo, tudo nublado. Então eu falei, não vou arriscar de jeito nenhum, ainda mais depois de assinar essa isenção de risco aí, sem chance. Então a gente foi direto para o Volcancito, que é uma formação espetacular. Pensa um formato vulcânico com mais ou menos 15 metros de altura só, mas no topo dele, no que seria a cratera, é um lago de água bem verde. É um espetáculo. Nossa. Então, a gente chegou lá, o plano era dormir lá, mas já tinha conseguido fazer as fotos que eu queria, ventava muito naquele lugar, aí a gente seguiu em frente até parar na beira de uma laguna que não ventava tanto. Então foi bom. E também é um local bem isolado, bem tranquilo para dormir. Mas antes de chegar nessa laguna, tinha um trecho com água que eu fiquei em dúvida se poderia ser muito. Poderia ser difícil de passar, se poderia atolar. Aí eu resolvi passar pela lateral, uma parte meio inclinada. Eu vi que tinha marca de pneu. Falei, vou por ali também. Mas o Jimmy começou a escorregar de lado na direção da laguna. Eu parei. E como, ó, estava bem inclinado, minha preocupação era que ele tombasse, porque a gente estava com 40 litros no bagageiro, no topo do carro, né? E o Jimny já é estreito, então é um carro que tomba fácil. Aí eu fiquei assim, meio que embaixo, para trás do carro, segurando. A Ana foi para a direção, falei, bom, você vira aqui a direção para esse lado, dá uma aceleradinha só para ele embicar para a laguna. Aí, quando ela começou a acelerar, o carro ia naturalmente deslizar, né? Ela se assustou, girou para a direção, pro lado errado, acelerou e tô eu segurando o carro para ele não tombar. Aí ela parou, Nossa. ainda bem. Aí, de novo, mesma coisa aconteceu. Ela girou pro lado errado, acelerou, quase que o carro tomba. E eu tenso, né? Falei, se o carro tomba aqui, já era. Nunca que a gente vai desvirar. Aí, a terceira vez, ok, ela controlou o medo, girou a direção na direção da laguna, desceu e passou. Mas, enfim, ali foi um perrengue graças à minha braçada inicial, tenho que assumir. Mas tudo bem, deu tudo certo, a gente acampou ali na beira de uma laguna, foi bem bonito. Vem cá, e tudo isso que você tá falando, vocês estão sozinhos, não tem ninguém. Sim, a gente está sozinho e quando você vê assim relatos da Vuelta de Pisces, as pessoas até recomendam fazer com pelo menos 2 carros, porque se você tiver um carro quebrado ou qualquer coisa assim, você não vai ter resgate. A gente não tinha mais um carro, não ia deixar de fazer. Pelo menos eu tenho comunicador satelital. Então, se acontece algo errado, eu posso mandar uma mensagem para e-mail, para telefone celular, dizendo o que aconteceu. E, aliás, acabei de me lembrar. Esse foi um dos. O, esse foi, acho, o motivo que deixaram a gente passar. Quando eu falei para eles que eu tinha um comunicador satelital. Mostrei o comunicador e falei: ó, se qualquer coisa que acontecer, eu tenho como avisar vocês. Eles até me botaram para fazer um teste. Eu tive que mandar uma mensagem para o e-mail do policial e para o celular do guarda-parque. Quando eles receberam, eles falaram: ok, pode ir. Então, ajudou bastante ter o comunicador satelital. Você tava com Spot ou Garmin Hurt? O Garmin Inreach, o 66i, aquele que é GPS também. Ah, tá. Legal, muito bom, hein? É muito Ajudou já bom. aí, hein? Bom, e aí, dormiu na laguna. Dia seguinte, começo do caminho não foi tão bonito, mas depois ficou um espetáculo quando a gente chegou na Laguna Verde, que não é a mesma Laguna Verde do Campo Base do Arroz del Salado, né? Uhum. Então, pensa, uma laguna bem grande, com as bordas todas de sal, e ao fundo o vulcão Pisces com neve. É um lugar espetacular. E bem tranquilo. A gente não viu ninguém.
até chegar em um outro ponto mais para frente ainda chamado Balcón del Piscis, que é um ponto bem turístico, onde as agências levam os turistas para um mirante para ver o Piscis. Então foi um roteiro sensacional. E esse dia a gente dormiu em Fiambalá, uma cidadezinha bonitinha, argentina, que serve de base para quem vai subir o São Francisco, o Orros, sem ter que descer até quase o litoral do Chile, né? Que Copiapó já fica bem baixo. Então a gente ficou 2 noites em Fiambalá para comprar água, comida, para descansar e planejar com calma as subidas dos vulcões. Muito bom. E aí vocês já estão bem próximos já do Orros do Salado, né? Sim, a gente estava bem perto do Orros, porque de Fiambalá começa uma rota turística que chama Ruta de los Seis Miles, que tem esse nome porque se passa por muitos vulcões de mais de 6 mil metros, né? Que, aliás, eu não achei tão bonita como eu imaginava. Depois de tudo que a gente já viu, não foi algo que me surpreendeu. Daí a gente subiu essa ruta, passamos pela fronteira, aí a gente foi primeiro para o acampamento da Laguna Verde, porque o Jimmy não tem autonomia para sair de Fiambalá, ir até a Laguna Verde, depois ir até o campo base do Orros e descer para Copiapó. Então eu tinha que levar gasolina extra. Mas é proibido entrar com gasolina, passar pela fronteira, né? Então eu conheci um funcionário de umas agências que estavam ali na Laguna Verde, conversei com ele e ele falou: Ah, pode deixar os galões aqui comigo. Então deixei a gasolina com ele, a gente foi na aduana e voltou para pegar os galões. Então rolou um contrabando de gasolina, digamos assim, para o Chile, mas que era essencial, senão a gente tinha que descer até Copiapó só para comprar gasolina, né? Muita perda de tempo e de dinheiro. Sim. Mas a Laguna Verde é um local bonito, tem uns laguinhos de água termal, mas tinha muita gente. Como era janeiro, altíssima temporada, tinha várias agências ali. Aí a gente resolveu voltar sentido Argentina e dormir na base do São Francisco. E o São Francisco, na verdade, fica na Argentina, tá? Ele fica bem na fronteira, mas a trilha toda e o vulcão em si estão na Argentina. Então a gente dormiu por lá. A princípio só tinha gente, aí depois chegou um grupo de, deixa eu ver, cinco argentinos e acampou do nosso lado também. Então, tranquilidade total. E Exatamente. aí A veio o viagem dia. toda eu Oi? tô vendo até agora. A viagem toda tô vendo até agora bem tranquila, né? Pouca Sim, gente. foi tudo bem tranquilo. Na verdade, ali, a região da Puna foi muito mais tranquilo do que eu pensei e foi até ruim em certo ponto, porque a alta temporada é o inverno. Então, no verão tinha muita coisa fechada. Apesar desse ano novo, Hum. tinha que nem um restaurante em San Antônio de los Cobres que eu comi da outra vez, que foi muito bom. Eu queria comer, estava fechado. Na região de Tola Grande e Antofagasta da Sierra também tinham vários hotéis fechados. Então, era tão tranquilo que nem o pessoal que trabalha lá estava por lá. Acho que todo mundo fugiu para a praia. Uhum. Certeza. E, pois é, eu saí da praia, moro na praia e fui para os Andes. Eles fizeram o caminho inverso, né? E no Bom, verão ainda, né? e no verão. Bom, aí chegou 8 de janeiro, era hora de fazer o teste de aclimatação e de pernas no São Francisco, porque a gente tinha feito uma boa aclimatação até 5.200 metros, mas sempre de carro, então não estava fazendo exercício algum, né? Estava preocupado como que estaria as pernas e a capacidade cardiovascular. Uhum. A gente saiu ainda no escuro para tentar chegar até o começo da trilha, dá para subir de carro ainda um bom trecho. Mas a estrada estava muito ruim mesmo, não deu para passar. Aí estava escuro, eu fui voltar de ré olhando aquela câmera de ré do carro que eu não estou acostumado, porque o meu não tem, o meu é velho. Aí eu saí um pouco da estrada, tinha umas pedras grandes atrás, não dava para descer mais, não dava para subir que o carro, tipo, derrapava. Aí tô eu lá, 5:30 da manhã, tendo que empurrar o carro enquanto a Ana dirigia. Olha, voltou para a estrada o carro, a gente desceu mais um pouco, estacionou, mas eu já tava o bagaço nessa hora, né? E aí chegaram os argentinos e estacionaram do nosso lado. Eles falaram: Ah, a gente tentou passar ontem, também não deu certo, então a gente vai estacionar aqui. E aí eles estavam com uma Hilux, então eu falei: Bom, se eles com a Hilux é bem mais alta, não conseguiram passar, então tudo bem. Então não é culpa minha que não deu pra gente passar, né?
E a gente começou a caminhada dali, 1,5 km antes do que imaginava. A Uhum. Vem cá, subida, tira uma dúvida su- minha. diga, Você tá no verão, mas de madrugada, qual era a temperatura, mais ou menos? ah, depende. Esse dia eu acho que fez 8 negativos. Eu teria que dar uma olhada nas gravações de GPS, mas foi mais ou menos Não, 8 então, negativos. Ali tava frio, tava bem tô frio. falando isso porque quando eu fiz a travessia lá, Atacama até o Salário do Uyuni, né, que eu fui de 4x4, isso de turista, né, fui com uma agência. Aham. Cara, de manhã, de madrugada, quando eles iam ligar o carro pra gente sair, eles ficavam ali meia hora esquentando, sei lá, fazendo o quê, porque tava tudo congelado. Você teve algum problema com isso? Eu não tive problema porque carro a gasolina sofre menos com frio, né? Então, carro a Hum, diesel é que tem mais problema em temperaturas muito baixas. Então, por isso que eles devem ter ficado o tempo esquentando o motor e tudo mais. Carro a gasolina normalmente vai bem. tá, beleza. Tá, e aí vocês Pode. foram subir o São Francisco. E aí fomos subir o São Francisco. A subida, no começo, não é muito íngreme, é mais ou menos íngreme, é tranquilo, só a altitude realmente deixa, que faz andar devagar. O piso estava bem seco, então sabe aquele piso com pedrinhas e terra fofa que você dá uns passos para frente e desce um pouquinho. Então Sim. me dando uma cansada. No começo, a Ana me acompanhou, ela foi andando bem, mas no meio, quando ficou um pouco mais íngreme, ela começou a ficar para trás e para trás e para trás. Aí, quando chegou um trecho mais plano, um pouco antes da subida final, eu deitei no chão, falei, vou esticar um pouquinho as costas até ela chegar. Isso eu cochilei. Cochilei ali no chão mesmo. E deu, não sei quanto tempo, deve ter sido pouco, mas acordei, ela não tinha chegado ainda, fui olhar lá para baixo, ela estava quase chegando. Aí ela se sentou, a gente comeu, conversou. Aí os argentinos também chegaram, saíram um pouco antes da gente. A gente continuou a caminhada. Aí quando chegou no último trecho, que era mais íngreme, ela falou: eu desisto, não aguento mais, tô fora, não quero, não preciso disso. Aí eu fiquei preocupado e deixei ela lá. Falei, não. Muito bom. Deixar tá muito alto, entendeu? Eu tava ali, eu devia ter o quê? Uns 5.600, mais ou menos, por aí. Aí eu falei, não, descansa, daqui a pouco a gente continua. Eu falei, não quero. Aí aos poucos foi amolecendo e ok, subimos. A gente chegou lá no cume do São Francisco, vou falar que foi emocionante, viu? Fazer o primeiro 6.000 é bem emocionante. Olha Caramba. que E o primeiro 6.000 dela também. E o primeiro 6.000 dela também, que nunca nem tinha ido por 5.500 nem nada disso que eu tinha feito antes, entendeu? Para ela foi mais marcante ainda. Mas deu para ver o quão cansada ela tava. Tem uma foto que os argentinos fizeram de nós dois. Você vê o sorriso dela, fala, nossa, a pessoa tá querendo morrer ali, entendeu? Hum, Então, ela tava realmente exausta. A gente não ficou muito lá, porque tava, claro, bem frio. Fez umas fotos, descansou um pouquinho e voltamos. A descida até que é um pouco cansativa, porque como é bem íngreme, ao menos eu tenho que segurar bem na musculatura da perna, porque os joelhos são bichados, tenho bastante dor nos dois joelhos, então tem que proteger bem. E pior, quando chega no ponto de estacionamento e que ainda tinha 1,5 km, aquele 1,5 km parecia que tinha 10, não chegava nunca no carro, não chegava nunca. Mas claro, foi por causa do cansaço, né? E, enfim, aí a gente dormiu no mesmo ponto. Achei que tava tarde para ir até o Refúgio Atacama. Não queria dormir na Laguna Verde, então a gente dormiu lá mesmo. Foi mais tranquilo. E no dia seguinte, era o dia de ir até o Refúgio Atacama, que é um dos campos base para o Ordo do Salada, né? Eu estava em dúvida como seria o caminho, porque dizem que é muita areia fofa, que é difícil de passar, mesmo com 4x4, se não for um 4x4 bem alto. E o Jimny não é tão alto quanto uma Hilux ou essas picapes, né? E realmente teve um trecho que atolou, porque a areia caramba. batia embaixo do carro. Aí tá lá a gente tirando caixas e caixas de equipamentos, água. Só de água a gente tinha pouco mais de 40 litros. Caramba. Gasolina extra também, bota tudo ali na areia. Aí eu murchei um pouco mais o pneu, o carro saiu. A gente carregou as coisas até o carro e seguimos. Aí dali pra frente foi tudo tranquilo. E quando a gente chegou no Atacama, eu conheci dois argentinos, conversar com eles.
falei do nosso plano, né, que era dormir no Atacama, no dia seguinte subir a pé até o Refúgio Terros e no outro dia subir o Orros. E eles falaram, o pior trecho é aquele ali, e apontou, né, um morro para subir. Eu falei, aquele? Sim, é aquele, porque eles já tinham feito a pé o caminho para se aclimatar no dia anterior, né? Eu Uhum. falei, quer saber? Vou tentar. Então deixei uns 20 litros de água, acho, na barraca deles e tentei passar. Na primeira vez não deu, na segunda não deu, na terceira eu falei, eu sou teimoso, né? Os argentinos olhando, a Ana olhando, eu tava fora do carro, tirei tudo do carro, falei, agora vai. Acelerei, botei na reduzida, acelerei tudo, o bicho foi pulando e passou. Falei, opa, que beleza. Então, a gente colocou tudo no carro de novo, inclusive as mochilas dos argentinos, né? Que eles iam subir até o Terros também. Eu ofereci levar as mochilas deles e fomos. De lá e para frente, o caminho não foi muito ruim. Quando a gente chegou no Terros, que fica a 5.836 metros de altitude, deu para sentir a altitude. Realmente, tudo bem que a gente tinha ido já para São Francisco, mas a gente subiu uma vez um de 6.000, né? Você não está 100% aclimatado. Uhum. Conversei com algumas pessoas que estavam lá fazendo aclimatação também, e um pouco depois chegou um cara que dava para ver que entendia do que estava falando, né? A primeira coisa que ele disse foi olhar pro carro e falar: Como que você chegou aqui com esse carro? Eu falei: Também não sei. Ele deu uma dica, foi bem gentil, falou: Estaciona o carro ali, deixa ele ali durante a noite por causa do frio e posição do sol é melhor pro carro. Eu falei: Tá legal. E aí depois fui perguntar e ele é o Eduardo, o guia que foi guia da esposa do Léo, que subiu o Osso do Salado. Você gravou Ah, com ele também há um tempo atrás. É o mesmo guia verdade que estava mesmo. lá. Cara, que joia. Então, no final das contas, chegaram mais algumas pessoas, a gente estava em 8 no Refúgio Terros. Tinha lugar para dormir no quarto do beliche, né? Mesmo que eu fui um dos primeiros a chegar, mas eu tenho problema com vento que ronca, eu não consigo dormir se tem barulho. Uhum. Então, eu tive a péssima ideia de dormir no chão da sala. A princípio, eu achei que seria bom, mas toda hora alguém levantava para ir lá para fora para fazer xixi e batia aquela porta de metal. Então, eu não dormi nada até, sei lá, meia-noite, quando eles pararam de sair. Só que aí começou a dar rinite por causa da poeira que tinha ali. Então, foi uma noite inteira, em claro, literalmente. Eu acordei, eu tava com embaixo do olho, tava tudo inchado por causa da alergia também. E a Ana até falou, dorme mais uma noite aqui, você não dormiu nada. Eu falei, não quero passar mais uma noite aqui, vou sem dormir mesmo, paciência. Então, aí dá para subir mais um pouquinho de carro, pouca coisa, sei lá, 50, 100 metros. Subiu de carro até lá. A Ana ficou e eu fui. Eu fui, assim, do pessoal que estava no Terros, eu fui o primeiro a sair, a começar a caminhar. Mas tinham dois grupos que eu ouvi passando de carro antes. Um grupo saiu às 3 e o outro às 4. Então, então eu sabia que tinha mais gente. Uhum. Aí, o começo da subida foi difícil. Começa íngreme, com terra fofa, pedrinhas, ficava sempre escorregando um pouquinho para trás. Talvez uma hora depois, o guia, o Eduardo, que estava com dois suíços e andavam muito rápido, eles me alcançaram. E geralmente acabou caminhando junto. O que para mim foi bom, porque, claro, não é uma competição de quem está mais rápido, tanto faz quem chega antes, mas eu queria ter essa referência se eu tô bem Uhum. ou não, né? Porque eu nunca tinha subido tanto. Então, enquanto eu estava caminhando com eles, eu estava feliz, porque se eu acompanho eles, tô indo num ritmo bom. Para baixo de mim tinha um austríaco, que pouco tempo antes competiu no Ironman do Havaí, ou seja, o cara também tá voando, né? Uhum. E mais abaixo, os dois argentinos que eu tinha conhecido lá no Refúgio Atacama e caí as mochilas deles. Enfim, foi subindo, começou a clarear, aí eu tava com um par de luvas fina e outro bem grosso por cima, né? Eu tirei essa mais grossa para comer alguma coisa e esse foi o meu primeiro erro. Porque fiquei com muito frio na mão, mas muito frio mesmo. Coloquei logo a luva, mas o frio não passava.
Eu sei que uma hora eu tive que parar, me sentei para começar a mexer bem os dedos, bater as mãos para esquecer, porque eu tava doendo bem a ponta dos dedos. E nisso, o GPS marcou que eu fiquei 23 minutos parado fazendo isso, né? Uma perda de tempo bem grande, né? E também não comi mais. Fiquei sem comer, porque lá não tinha luva de jeito nenhum. Fiquei assim, sem comer, só caminhando. O que mais pra frente eu paguei o preço, né? Porque chega uma hora que você fica fraco demais, você não come nada. Uhum. De qualquer forma, mesmo com essa parada, eu alcancei de novo o Eduardo com os suíços. A gente chegou junto de um grupo que tinha saído às 4 da manhã, né? 1 hora e meia antes da gente. E aí veio um ponto muito chato. Nossa, Elias. Tô eu lá caminhando tranquilão, feliz da vida. Aí fala, não, agora não, vou ter que ir no banheiro. Ah, Ah, não. putz, Aí grilo. você olha para aquele lugar e não tem uma pedra para você ir atrás, não tem nada, é tudo aberto. Gente acima Uhum. de mim, gente para baixo. Ah, eu vou ter que ficar aqui parado esperando todo mundo passar, né? Não tinha o que fazer. Fiquei ali por 40 minutos, o GPS marcou que eu fiquei parado. Quando, felizmente, passou a vontade e pude continuar a caminhada. Mas aí eu já tinha perdido ó, de vista os suíços, o austríaco, então eu não tinha mais referência de como eu estava caminhando. E fui ficando cada vez mais fraco, né? Por falta de comida. Esse foi o meu segundo erro. O que eu só vi depois o pessoal fez foi colocar açúcar ou maltodextrina na água que bebe, porque aí você consegue ter um pouco de energia sem precisar comer, sem precisar tirar as luvas, né? Eu uso Uhum. maltodextrina, eu compro sempre quando vou fazer pedais mais longos ou trilhas mais longas, mas lá eu não achei que ia ser um problema, porque afinal eu tinha comida. E aí, o último trecho vai ficando bem íngreme, terra também mais fofa ainda, é bem cansativo, e até que vem o ponto que dizem que é de escalada, que eu não considero escalada, para mim aquilo é uma escalaminhada, tá? Tem um trecho de, sei lá, 10 a 15 metros de ascensão. Quando eu fui, naquele dia tinha 3 cordas presas e tinha um grupo de 4 pessoas subindo antes de mim. Uma já tinha subido, né? E tinha mais 3. Eu, bom, agora eu vou ser educado, vou ficar parado esperando, né? Mas eles não sabiam direito o que estavam fazendo, eu acho, porque eu fiquei 51 minutos parado, esperando 3 pessoas colocarem, tipo, cadeirinha, mosquetão, e subir um trecho de entre 10 e 15 metros. E quando eles terminaram, eu peguei as 3 cordas na mão, coloquei os pés na vertical e subi talvez em 2 minutos, entendeu? E olha que eu não sou escalador de rocha, não é que eu seja muito bom nisso, é simplesmente que eles não sabiam o que estavam fazendo, mas perdi 51 minutos nisso. Então, então foi mais um bom tempo perdido, que eu já devia estar talvez na metade da descida, se tivesse perdido o tempo tanto para aquecer as mãos, quanto depois que eu cheguei no banheiro e agora. Cheguei no cume, que é bonito, a vista é bem bonita. Fiz umas fotos desse grupo que estava lá, eles fizeram de mim, logo eles desceram, eu também. E aí, atrás de mim só tinha ainda os 2 argentinos que eu encontrei Qual altitude quando você lembra? 6.893 metros. Isso. Ó, vem cá. Você nunca tinha feito um 6.000, aí depois você já fez quase um 7.000. Pois é, pois é, e 2 dias depois. Foi 6.018 no dia 8 e 6.893 no dia 10. Mas estava Caramba. chegando. Seria legal ter esperado mais um dia para descansar, mas estava chegando o tempo ruim. Então, na manhã seguinte, ainda tinha previsão de tempo bom, mas de tarde já ia mudar. Então, queria subir naquele dia para não passar perrengue, né? Tá. Não sei E como o ficou o tempo tava tempo 2 dias aberto? depois. Oi? E o tempo tava aberto? Tava aberto, tava lindo. Bastante Fez sol. fotos lá? Tinha nuvens, poucas, bem poucas, justamente porque eu tava com a luva muito grossa e eu não queria tirar a luva, depois que Uhum. fiquei com o dedo tão gelado. Aliás, o dedo ficou tão gelado, realmente deu algum problema. Não sei o que, não sei exatamente o que aconteceu, mas sei que eu fiquei 11 dias com a ponta dos Nossa. dedos da mão direita formigando. Por 11 dias não parou de formigar, entendeu? Então, alguma congeladinha deu. Uhum. E Fez fotos lá em cima, Ricardo? fiz fotos lá em cima. Fiz. Uhum. Isso depois eu vou escrever um artigo para o site, vou colocar no meu site.
Esses pontos todos que eu falei do noroeste da Argentina, eu tenho um artigo já que hoje eu estava trabalhando nele para completar com mais fotos, então isso depois vai estar tudo no meu site e Instagram também, tá? Mas não fiz Uhum. muitas fotos, fiz algumas só, mas algo tem. Tá, e ficou pouco tempo lá em cima, então. E pouco tempo lá em cima, estava muito frio. Por exemplo, o GPS, eu tenho um sensor de temperatura que se comunica com o GPS, né? O Garmin InReach. Ele estava marcando 18 negativos e o site Mountain Forecast, que faz a previsão de tempo para as montanhas, ele marcava que, de acordo com o vento daquele dia, a sensação térmica era de 28 negativos. Então, realmente estava frio. O Uhum. meu nariz, que foi o que ficou de fora, né, que não estava protegido, porque eu não gosto de colocar a bandana por cima do nariz também. Quando eu cheguei lá embaixo, a parte da narina, a parte de baixo, estava em carne viva, estava queimadíssima. Nossa. E depois, nos dias seguintes, começou a pele do nariz começou a cair, mas não que nem quando cai de você pegar sol, caía pedaços grossos de pele, então ela ficou bem queimado. Caramba. Mas tudo bem, eu teria ficado mais incomodado ainda de usar a bandana do que depois de ficar com o nariz queimado, não, não foi um problema. Tá, e E você. foi. Tá, aí você já desceu, já chegou lá embaixo. E Já chegou no desci, tempo mais desci ou menos também, só segurando as combinado? cordas, sem cadeirinha, sem mosquetão, sem capacete. Eu sei que não é o jeito mais seguro, mas volto a dizer, não é uma escalada, é uma escalaminhada. Sim, Então, sim. tudo bem que a altitude e o cansaço fazem com que fique mais difícil, mas se a pessoa tiver noção do que está fazendo, não é um local perigoso, tá? Uhum. E, bom, aí restava descer. E, Descida vem cá, foi. e você chegou no horário combinado ou como que Não a tinha Ana horário tava numa combinado. Não, não dessas? tinha horário Ah, combinado. tá. Então, não combinei porque eu não sabia quanto tempo ia levar. Não, não podia Sim. falar, vou levar X horas, porque eu nunca tinha feito isso, eu não sabia qual seria a minha velocidade, né? E eu Uhum. sabia que tinha, pelo menos os dois argentinos ainda estavam atrás de mim. Então tudo bem, eu sabia que tinha mais gente além de mim ali na montanha, né? E claro, eu estava também com o comunicador satelital. Esse anda sempre comigo. Qualquer problema mais sério, eu tinha como chamar resgate. Fantástico, fantástico. Agora, aí vale. Primeiro, eu falei que eu não considero uma escalada, eu considero uma escalaminhada. Agora, outra coisa que eu vou discordar de muita gente que já subiu lá, que falam, o pessoal fala, se você subiu São Francisco, você consegue subir o Orros. Eu não acho que é bem assim, viu? Esses 1.000 metros de diferença de altitude, cara, não chega Uhum. a 1.000, 870 metros, 880 metros, fazem muita diferença, tanto no oxigênio quanto na temperatura. Então, se a pessoa subiu São Francisco, mas subir muito no limite, muito cansado, eu não diria para subir o Orros, não, porque não vai conseguir, entendeu? Ou se conseguir, vai estar à beira de ter um colapso físico, porque eu achei o Orros bem mais cansativo que o São Francisco, bem mais mesmo, né? Enfim, o objetivo principal da viagem estava realizado. Aí era hora de ir para o litoral para sentir calor, respirar um ar cheio de oxigênio. E a gente dormiu no refúgio Atacama. Lá no Atacama a gente não acampou. Tem um refúgio que parece aquele teto de chalé, que é um V invertido, é bem baixinho, você tem que ficar baixado, mas a gente achou melhor dormir ali do que na barraca, pelo menos era um pouco mais quente. E antes de chegar no litoral, a gente foi para o Salar de Pedernales, que é pouco conhecido, fica ali na região também da Laguna Verde, acho que até lá é mais ou menos 1 hora de carro, e tem algumas lagunas muito bonitas, especialmente uma que chama Laguna Turquesa, que tem coloração turquesa, claro, e é permitido até nadar. Então rende umas fotos muito legais. Eu não entrei na água, nem a Ana, mas tinha um grupo lá de uma agência, era sábado ou domingo, então tinha algumas agências, prometi fotografia uma mulher que estava lá, então ficou bem bonito e vai para o site também. E depois Legal. a gente foi para Chañaral. E Oi. nisso a gente tá falando que dia? Que dia que você já tá? Porque que dia que você chegou lá no cume Isso foi dia do 11. Orros? Eu cheguei no Ah, cume dia no dia 11. 10. Então, dia Tá. 11 já estava no litoral. É, Ah, que tava na quase no cidade que meio chama. da sua... Nem no meio da sua viagem você tava ainda. Nem no meio, nem no meio. Ainda tinha Hum. muita coisa. É porque queria ir logo pro Orros, porque
Viagem de carro você vai ficar só comendo e dirigindo, né? Fica cada vez Isso. pior o condicionamento. Então, a primeira coisa é subir, é se aclimatar, daí subir o morro, e depois sim, tanto faz, vai piorar o condicionamento físico, né? Aí já não é mais um problema, porque não tinha nada, nenhuma trilha muito desgastante para fazer. Ok. Então, a gente resolveu, em vez de ir para Copiapó, a gente resolveu ir para Chanhará, que já fica no litoral. Não tinha a menor ideia como é a cidade, e chegando lá, é bem feinha a cidade, para falar a verdade. Mas tudo bem, de lá é, era uma base para conhecer as praias, né? E ali no litoral também chama deserto do Atacama, também é um deserto, só que não é a parte do altiplano. Então o litoral é todo marrom, não tem vegetação, mas até que tem sua beleza. O mar é muito frio, um azul profundo e normalmente a água é cristalina. A gente rodou por todas as praias e cidades que se dizem ser as mais bonitas do Atacama. E no final das contas, os locais que vale a pena visitar são a Baía Inglesa e o Parque Nacional Pão de Açúcar. Essa Baía Inglesa é uma cidadezinha bem charmosa, com praia de areia branca e boa estrutura para quem quer conforto. Já o Pão de Açúcar também tem belas praias, mas é bem rústico. É um parque nacional, então até tem local que você pode acampar, até tem um outro chalé, uns restaurantes, mas é bem isolado. Então, é bonito, vale conhecer. Claro que eu não vou falar para um brasileiro ir para Atacama conhecer praia, óbvio. Mas se você já está Sim. passando por lá, acho que a Baía Inglesa e o Pão de Açúcar valem conhecer. É legal. Você E tá falando aí, eu tô depois, oi. acompanhando você aqui pelo mapa, aqui pelo Maps. Ah, tá. E o Pão de Açúcar dá pra ver aqui, legal. E depois daí, pra onde vocês foram? Aí, o plano era seguir para o norte do Atacama, né? Ver Uhum. mais alguns salares, mais algumas praias e depois entrar na Bolívia para ver o Salar de Uyuni alagado. Porque assim a gente ia ter que dirigir pouco dentro da Bolívia e não ia ter problema com falta de combustível, que lá é complicado para conseguir combustível, especialmente estrangeiro, né? Só que eu ficava checando publicações de redes sociais, conversando com as agências e ele não estava alagado. Até tinha um outro ponto, um pouquinho de água, mas não para fazer o efeito de espelho, né? Então a gente continuou para o norte, torcendo para chover. A gente foi para Antofagasta, que não confundir com aquela cidadezinha da Argentina, né? Essa Antofagasta Uhum. no Chile é uma cidade grande, é uma capital. E para Iquique, e fica ainda mais ao Tá. norte e é mais interessante que Antofagasta. Então você Então, se passou você vai por passar, Antofagasta. eu É, passei, passei, até, eu até dormir subi. lá uma noite. Ah, tá. Eu subi de ônibus pro Atacama, então a gente passou lá só pra deixar e pegar gente. Isso. Só fazendo uma deixa aí. O pessoal que joga Geocache aí, ó. Antofagasta, vira e mexe aparece. Ah, E às é? vezes aparece, aí é um jogo, né, que aparece a imagem, né, que é tipo um Google Maps e você tem que adivinhar onde tá, né? Isso no globo terrestre. Aí quando apareceu a primeira vez, falei, pô, eu acho que conheço a cidade, cara. Acho que. Aí eu coloquei Antofagasta e acertou. Eu falei, cara, não é possível, cara. Ah, legal. Muito jóia, cara. A gente dormiu uma noite em Antofagasta, a gente deu uma caminhada pela cidade. O mais legal foi ver os lobos marinhos no pier. Mas aqui que é mais interessante. Tem umas praias mais bonitas, a cidade é mais bonita, o centro histórico também. Na verdade, as praias não são bonitas de Iquique, mas são melhores que de Antofagasta. E de Iquique, o plano era visitar uns geóglifos, que são aqueles desenhos feitos dos morros, né? Tipo o que tem as linhas de Nazca no Peru. E ali Uhum. também tem um, que chama Gigante de Tarapacá. É uma forma de uma pessoa com 120 metros de altura. É bem bonito. E num local que é Hum. aberto, você pode visitar sem pagar nada. Então é bem interessante, vale a pena. Se você estiver aqui, que vale conhecer esse gigante de Tarapacá. E de lá, o plano, como já estava perto da Bolívia, né, já tinha subido parte dos Andes, era entrar na Bolívia, mas como ainda não estava alagado, a gente já deixa, não vamos passar perrengue por lá não, e voltar para o noroeste da Argentina. Então a gente voltou para o sul, fomos para São Pedro do Atacama, mas a gente passou reto, só tentei ali imprimir a carta verde, entrou na Argentina, e a gente foi visitar alguns pontos bem próximos da fronteira com a Bolívia, que eu ainda não conhecia. O primeiro chama Valle de la Luna, não confundir com o que tem em São Pedro do Atacama, tá? É diferente. Uhum.
Esse é um local menor que o que tem no Atacama, mas é muito, muito bonito. São formações com diferentes cores, então é um lugar espetacular e totalmente vazio. Não tinha nenhuma pessoa. A gente ficou até uma noite em Cusicusi, que é a vila mais próxima, e éramos os únicos turistas de lá. E a gente ainda deu sorte, a gente chegou, acho que era umas 6:30, mais ou menos, da tarde, nesse Vargem de la Luna, e a luz estava linda, deu uma brecha entre as nuvens, então corri para fazer as fotos e pouco depois fechou, mas rendeu umas fotos bem bonitas. Falando em Depois fica a foto, falando em Oi? foto, eu acho que já passou o ponto, né? Mas essa foto da capa do podcast, onde que é? A foto da capa não, ainda não passou, é um pouquinho para frente, Ah, tá. também é na Argentina, tá? Aí, aí fica a dica de um lugar para não ir, que chama Laguna de los Pozuelos. É o Hum. local, é uma laguna que tem 87% de todos os flamingos andinos estão ali. Mas você tem que caminhar 2 km e os flamingos ficam longe da beira da laguna. Então você vê muito flamingo, mas muito de longe. Realmente não vale. Não percam tempo indo para lá, porque você vai ver um monte de flamingo em outras lagunas ao lado do carro, né? Não vale a pena fazer isso. E Uhum. a gente dormiu em uma huaca, que serviu de base para ir no dia seguinte, justamente para Puente del Diablo, que é a foto da capa do podcast. Essa Nunca tinha visto formação essa foto. é outro local que é pouquíssimo conhecido. Eu, pelo menos, não vejo agências levando. Então, é um local. É longe, né? Porque você está quase na fronteira lá com a Bolívia. Quem chega por ali tem que ou ter carro próprio ou muito, muito tempo disponível. Senão o pessoal vai para os pontos mais famosos, que nem o Ornocal, Tilcara, todos esses pontos mais ao sul. É uma trilha de 1h30 até chegar, 1h30 subindo. E aí, quando a gente saiu de uma huaca, tava tudo nublado, tudo encoberto, você não conseguia ver as montanhas próximas. Mas a gente falava, vamos mesmo assim, né? E aí, à medida que a gente subia, a gente foi passando com o carro pelas nuvens. Então, onde começava a trilha era mais alto e estava um céu azul lindíssimo. A gente deixou o carro, para não deixar na beira da estrada, a gente entrou 1 km mais ou menos no leito seco de um rio. E aí, como eu disse, deu 1h30 de caminhada para cima até a Puente del Diablo, que era só nossa também, não tinha ninguém por lá. Então, foi perfeito para fotografar. E de tarde, no mesmo dia, a gente voltou para Omahuaca e foi ver a Serrania de Orinocal, que é uma montanha colorida, muito bonita, estilo a montanha, as que tem no Peru, mas que você enxerga mais de longe, uma formação maior, você enxerga de longe, muito bonito também vale visitar. Aí, bom, a gente já tinha visto os principais atrativos ali do noroeste da Argentina. A gente não sabia se o salário estava alagado, então a gente resolveu ir para Salta. Para, deixa, vamos voltar para o Brasil por Salta mesmo e paciência, não foi dessa vez, né? A gente voltou para lá, parando em Tilcara, Purmamarca e São Salvador de Jujuy, que eu ainda não conhecia. Foi interessante. E no dia seguinte, a hora de começar a volta para o Brasil, né? Mas sabe como é que é? A gente acorda, tudo pronto no carro para ir embora para o Brasil, falar, quer saber, eu tô a fim de um perrengue, vamos para Bolívia? Ela, é sério? É sério, vamos? Ah, vamos. Então, a gente mudou mais uma vez de ideia e a gente foi para Bolívia para ver se estava alagado ou não o salário. Uhum. Então fizemos o caminho todo de volta até que a gente tinha feito no dia anterior, né? Chegando na fronteira, a gente atravessou, foi tudo tranquilo para fazer a documentação do carro, Tá, mas aí você mas tá em logo que altitude, mais ou menos? Aí na fronteira. ali devia estar 3.500, 4.000 mais ou Tá. menos. É alto, é bem Uhum. alto. Aí você passa pela aduana, né, argentina, daí boliviana, aí você está entrando numa cidadezinha e tem a primeira picaretagem. Eles têm que fumegar o teu carro para matar sei lá o que. Eles jogam um Uhum. sprayzinho nas rodas do carro, te cobram 20 bolivianos por isso. Aí eu Uhum. dei uma nota de 100 bolivianos pro cara, porque eu tava no carro, né? Ele vem cobrar na janela. Porque é o que eu tinha. Quando você faz o câmbio do dinheiro, te dão nota de 100.
Aí ele fala, ih, você não tem trocado? Eu falei, não tenho. Ah, bom, eu vou ver o que eu faço. Eu achei esquisito. Eu falei, o cara passa o dia cobrando dinheiro, como é que ele não tem é, 80 bolivianos para me dar de troco, né? Então ele foi entrando de loja em loja, como se estivesse procurando troco, mas eu falei para ele, isso aí é golpe. O cara tem dinheiro, mas está achando que ele vai desistir e vai embora. Mas eu falei, não, tu sai daqui. E formando fila de carro atrás de mim, claro. Até uma hora que ele veio na direção do carro, andando bem rápido, jogou umas notas para dentro do carro e saiu andando para trás de mim, mais rápido ainda, quase correndo. Eu peguei, olhei, ele tinha me dado 30 bolivianos em vez de 80. Ah, mas eu não ia deixar barato, né? Saí do carro, fui andando mais rápido ainda que ele. Gritei, ei, 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 cadê meu troco? Você só me deu 30, cara, tá louco? Então ele para, vira, ele, ele nem olha pro bolso, ele tinha um bolso na camiseta, ele põe a mão no bolso, tira uma nota de 50 e me entrega. A nota certinha, ou seja, Uhum. foi de caso pensado, né? E já me deu 50, não olhou no meu olho, virou de costas e foi embora. Mas com certeza ele me ouviu falando que vergonha, hein? Roubando o turista que tá entrando no teu país. Aí falei, que boas-vindas que eu recebi na Bolívia, mas vambora. Aí, primeira cidade chama Villazón, e aí começou a saga pela gasolina. O posto YPFB, que é o estatal, e é obrigado a vender para estrangeiros, não tinha gasolina. O outro não era estatal, não vendia para estrangeiro. E o terceiro até venderia, mas não no galão, porque eu queria encher o galão, porque o Jimny não tem autonomia para ir desde Uyuni até o Brasil sem abastecer pelo caminho. Aliás, desde Uyuni até Santa Cruz de la Sierra, e depois de Santa Cruz de la Sierra até o Brasil sem abastecer. Tem um outro posto no caminho, eu sei. Mas como muitos não vendem e muitos não têm gasolina, eu queria colocar no galão também, mas se recusou. Aí a gente foi para Tupiza. Tupiza é a capital daquela região da Bolívia. Consegui encher o tanque, mas novamente o galão não. E aí eu descobri que atualmente nem mesmo os bolivianos podem colocar gasolina em galão. O governo proibiu porque, enfim, falta combustível e muita gente comprava para revender, então estava proibido. Quem compra precisa de uma autorização mensal para fazer isso, né? Então estava bem complicado e com filas enormes em vários postos. E quem organiza as filas? O Exército. É bizarro demais você ver o Exército organizando fila em posto de gasolina. Mas é assim. Cara. Ô, Ricardo, quando foi o primeiro ano que você foi para essa região aí? Que ano que era? Você lembra? A, a primeira viagem de carro foi no inverno de 2023. Já estava difícil de conseguir, já tinha esse problema de muitos postos não venderem para estrangeiros, mas os bolivianos naquela época podiam comprar em galão, então eles revendiam nas casas. Então sempre tinha essa opção, claro que com todo o risco do mundo, né? De você saber que realmente é gasolina boa que está lá, mas tinha isso. Agora nem isso estava conseguindo comprar nas casas, porque como eles não podiam comprar em galão, nem os bolivianos, estava difícil de conseguir. E muitos Então, postos. Oi? aham. Eu tive aí na região, quer dizer, indo lá, né, para o Salar. Isso em 2008, cara. E o problema era esse mesmo. Passou 17 anos, continua a mesma coisa. Quer dizer, agora tá pior, né? Porque nem os bolivianos podem vender mais a gasolina. Tá pior, Cara, tá ainda não pior. muda Isso nada, acontece cara. porque o combustível é subsidiado pelo governo. Então, para o boliviano, custa mais ou menos R$ 2,50 o litro. O estrangeiro custa mais ou menos R$ 8,50, porque a gente não paga o preço com um subsídio. A questão é que o que o frentista tem que fazer, ele tem que colocar os dados do condutor, né, o passaporte e a placa do carro, e aí na bomba já aparece o preço de Uhum. 8,50. Só que muitos postos não têm esse sistema, outros devem ter, mas a pessoa fica com preguiça. Então, o que mais acontece é o seguinte: ele te cobra o preço de estrangeiro, mas ele na bomba está o preço de boliviano. Então, o cara embolsa a diferença, que é 3 vezes Sim. mais, entendeu? Isso é o que acontece normalmente. A China Gávea em toda, só em dois postos, ou um, talvez, eu paguei o preço de estrangeiro e na bomba estava marcando o preço real, entendeu? O resto eles sempre embolsaram a diferença. Uma boa de uma safadeza.
Mas eu nem ligava, porque quando eu conseguia a gasolina, eu já estava feliz. Eu pagava o preço caro, mesmo sabendo que eu ia embolsar a diferença e tudo bem. Enfim, Sim. aí a gente chegou em Tupiça, que tem umas formações muito bonitas, canyons e mirantes, formações tipo pináculo, e também é um local bem pouco visitado, porque afinal é difícil você viajar pela Bolívia, e aquele lugar é longe, até mesmo para os bolivianos, que, né, o cara que mora na Paz tá muito longe do sul da Bolívia, né, muito difícil de chegar. Então só tinha 20 de turista por lá. E no dia seguinte, a gente foi para Atocha, porque um dos pontos que eu mais queria conhecer é uma formação chamada Copa del Mundo, que Hum. parece, digamos assim, a taça da Copa do Mundo. E é muito bonito, mas em lugar nenhum na internet tem o tracklog. Procurei no Wikiloc desesperadamente, não achei. Então eu fui no Google Earth, procurei pontos que pareciam ter formações que poderiam ser, fiz as marcações no meu GPS e a gente foi caminhando para ver se achava isso. No final das contas, a gente andou quase 3 horas até que a gente achou. Antes disso, tinha umas formações parecidas e minha amiga falava: Ó, isso aqui é a Copa do Mundo. Eu falei: Não, não é. É sim, não é. Mas é parecido. Eu falei: Mas não é. Eu quero achar esse negócio, pô. E no final a gente achou. E olha, é espetacular. Isso também vai pro site. A primeira vez que eu vi uma foto dela, eu falei: Isso aí é inteligência artificial, é Photoshop, não é possível esse negócio. Sim. Mas não, é real, é muito bonito. E lá perto, quando a gente estava, pouco antes de começar a trilha, na verdade, tem um posto estatal que é no meio do nada. Para você chegar no posto, você tem que andar 3 quilômetros para fora da estrada, em um caminho de terra. Você atravessa um leito seco de um rio e chega no posto de combustível. E só está lá porque tem uma estação de bombeamento de gás. Então, como não tinha testemunha nenhuma, o cara deixou encher os galões. Aí eu coloquei gasolina até mais ou menos a metade, eu tinha 4 galões, eu fiquei colocando só até a metade. Quem está embaixo do carro não consegue ver que tem combustível, né? Porque combustível lá é Hum. valioso, a chance de ser roubado de noite é grande. Fora a polícia, que poderia ser um problema, né? Então eu Uhum. gastei R$ 350 mais ou menos, sendo que o frentista embolsou 200. O cara ficou felizão. Ele queria que eu enchesse até a boca, na verdade. Não, pode encher tudo, tem sim. Eu falei: Não, tá bom assim, deixa assim. E aí, bom, de lá a gente ainda foi para a Tocha Verra, que é uma vila super charmosa, super bonitinha. Atualmente moram 5 famílias lá, pelo que eles me disseram. E aí tô eu caminhando, fazendo minhas fotos. Uma senhora com, sei lá, aparência de ter seus 80 anos me chama para entrar numa sala que tinha umas pessoas, né? Eu falei: Não, mas tô fotografando. Não, mas vem aí. Aí saiu um senhor também, vem, vem. Tipo, ficou desagradável eu falar não. Aí eu entrei. Então, tá Uhum. todo mundo assim, em um círculo. Tinha a imagem de uma santa, eles estavam venerando a santa. Eu pensando: Nossa, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Atrapalhando as orações deles. Tudo bem, eles te convidaram, insistiram, mas tinha gente ali que dava para ver que não estava feliz com o estrangeiro olhando eles, né? Eu queria ir embora, aí a mulher veio lá, me deu. Ah, não, aí a Ana apareceu meio que longe, né? Eu olhei para ela e falei: Ó, ela vai me chamar, eu vou poder sair. Aí ela entrou na salinha. Eu falei: Agora estamos os dois presos aqui. Aí essa senhora me deu folhas de coca pra gente, né? Pra gente mascar, mas eu pensei: Não vou mascar isso não. Sei lá por quantas mil mãos essa folha já passou, tô fora. Foi meu mal educado, não mascar, mas agradeci muito. E assim que deu, a gente saiu da salinha. E eu vi 2 cachorros, filhotes, muito magros, mas muito magros mesmo. Falei pra Ana, falei: Pega um pedaço de pão, vamos dar pão, né? Aí ela pegou uns pedaços de pão que a gente tinha, fiquei lá dando pros cachorros. E nisso chega uma outra senhora que estava olhando, dá comida para os cachorros. Ela olha para mim: E para mim, nada? Nossa, caramba. Aí eu tava com o último pedaço de pão, já tava dando pro cachorro. Desculpa, mas é só o que eu tenho. Eu tinha mais coisa no carro, claro, mas como é que eu ia fazer? Eu não tinha nem coragem de abrir uma caixa plástica que tinha de comida, lotada de comida, e dar um pouquinho de coisa para ela. Ia ficar chato, né? Então ficou nessa. A mulher que foi embora. E a gente seguiu pra Uyuni. Uhum.
E aí seria o último objetivo da viagem, né? Que é fotografar o Salário de Uyuni alagado. Então a gente ficou pensando se a gente faria o tour do pôr do sol ou do nascer do sol, porque de modo algum ia entrar com o carro no salário, né? Andar em Água de Sal é pedir para destruir o carro. No final, a gente optou por fazer o tour da madrugada, porque de manhã costuma ter menos nuvem e também menos vento. Então, para ter o efeito de espelho, se precisa que não tenha vento, né? Senão não adianta. Às Exato. 3 da manhã, no dia 26 de janeiro, a gente já estava lá na porta da agência esperando o tour, que correu tudo bem, porque você vê histórias ridículas de serviço, às vezes na Bolívia, né? De um serviço mal feito, mas provavelmente correu tudo super bem. Você lembra do valor? E. Oi? Você lembra do valor desse tour? Não foi caro, não. Acho que foi. Eu não lembro se foi 200 ou 300 reais. Não me lembro. Acho que foi 200 reais. É. Foi mais ou menos 200 reais convertendo. Então, eu tô Não falando foi isso caro. porque quando eu fiz o Salar Uni, fiz 2 vezes já o Salar Uni, eu saí lá de São Pedro. E na época, tá, hoje eu não sei quanto custa, mas na época era coisa tipo de, acho que US$ 80, US$ 90 ou US$ 100, alguma coisa assim. Que pra mim, Tá. são 3 dias, né? Pô, pra mim, Aham. qualquer outro passeio que você vai em qualquer outro lugar no mundo é muito mais caro, né? Então, Sim. eu Sim. acho muito barato. É. Não, o preço de passeio lá não foi caro. Mas a gente estava em dúvida, né? Porque a gente não sabia realmente se estava alagado e não Uhum. sabia como é que ia estar o tempo, mas enfim, a gente foi para lá para isso, então a gente fez. E quando a gente saiu, o céu tava limpinho, todo estrelado, tava espetacular. Eu falei, uau, demos sorte. Mas aí foi passando o tempo, foi nublando, nublando, chegou uma hora que já tava praticamente tudo fechado. Assim, de estrelas eu fiz poucas fotos, porque tava bastante nublado. Entendeu? Até saiu alguma coisinha. E aí o sol começou a nascer, tava nublado, aquele desânimo, né? E de repente abriu. Abriu umas brechas, deu para fazer umas fotos espetaculares, sabe? Valeu, valeu demais ter ido até ali. Agora, uma opinião bem sincera, e minha amiga achou a mesma coisa. O salário é mais bonito seco do que alagado. Alagado ele é muito fotogênico. Você faz umas fotos Isso. lindas, mas não é tão Uhum. bonito porque você não tem Você não vê aquelas o formações sal, né? hexagonais do sal, entendeu? E Parece uma assim, imagina. colmeia. Desculpa, pode falar, desculpa. Parece uma colmeia, né? Exato, você não tem aquilo, porque a chuva lava. Mesmo que não tenha, esteja alagado aquele ponto no momento, se choveu, já não tem mais aquela colmeia de sal, entendeu? Então eu acho bem mais bonito no inverno quando ele não está alagado. Porque as fotos ficam espetaculares, porque imagina assim, um lago que não tem vento nenhum, e você tem o nascer do sol, o pôr do sol, então fica refletido no lago. A diferença é que o salário, como é pouca água, você pode caminhar. Então você aparece na foto, você aparece nesse espelho. Isso que é legal. Mas se não Uhum. fosse pela pessoa na foto, seria como um lago qualquer, alagado, Isso, que é exato, bonito sim, exato. mas acho que não vale a viagem até a Bolívia por conta disso. Ainda mais se a pessoa vai até lá só por conta disso, pode acontecer que nem aconteceu na tarde desse mesmo dia, que a gente foi de carro até a beira do salário só, a gente não ia entrar. Mas eu pensei, talvez depois fazer umas fotos com o drone. E tava chovendo no salário, tinha muito vento. Então quem fez o tour da tarde, com certeza não pegou o efeito de espelho Uhum. na água, entendeu? Com certeza foi perda de tempo e de dinheiro. A gente deu sorte de fazer o tour da madrugada mesmo. E você comentou que dá para caminhar. Eu lembro que o pessoal tem comentado comigo, fica entre uns 10 15 centímetros de água, é isso? Olha, onde a gente estava, eu acho que não chegava nem a 15 centímetros, já tá talvez Tá. 10. Tinha realmente pouca água. Uhum. Mas você só precisa de um pouquinho para ter o efeito, né? Isso, Então não foi um exato. problema. E na verdade, com Uhum. pouca água até talvez fique até Me- mais bonito, porque Melhor, né? parece que fica mais parecido com você estar caminhando pela água e não você estar dentro da água, né? Isso, Então isso. ficou realmente muito bonito. E aí acabou. Agora os atrativos da viagem. No dia seguinte a gente foi para Sucre, que para mim é a cidade mais bonita da Bolívia, é bem legal. E a gente já conhecia tudo que tinha para conhecer em Sucre, né? Mas queria dormir lá, dar uma caminhadinha. A gente foi num restaurante, essa dica é importante, hein? Se você for para Hum. Sucre, almoce no restaurante
Bien Me Sabe. É um restaurante de comida. Eles dizem comida colombiana, mas é mais comida venezuelana, porque eles fazem arepas e cachapas, que são muito boas. Eu comi uma cachapa lá que foi disparada a melhor comida de toda a viagem. Uhum. Tanto estava bom demais que a gente voltou lá pro jantar, só que aí tinha acabado a cachapa, não tinha mais a massa. Aí a gente foi embora. Então foi o último ponto turístico, digamos assim. Porque no dia seguinte a gente seguiu para Santa Cruz da Sierra, que é uma cidade bem parecida com as cidades brasileiras. Não tem nada Eu a ver com as outras cidades pousei, bolivianas. já pousei em Santa Cruz, ficou um canivete meu lá, mas tudo bem, então. Ah, é? Eu Deixou um tinha, canivete no aeroporto, é? eu tinha esquecido o canivete. Sabe aqueles bem pequenininho? Uhum. E aí depois eu passei lá, na hora que passou pela. Teve que trocar, acho que de avião, aí eles barraram, aí ficou Ah, lá tá. o canivete. Che. E, bom, aí a gente caminhou um pouquinho por Santa Cruz da Sierra, que não tem nada interessante. E no outro dia foi hora de entrar no Brasil. E aí veio uma hora tensa, porque você vai descendo a serra e os morros estavam desmoronados. Nossa, tinha um lugar que tinha caminhão atolado Nossa. na estrada, um monte de caminhão esperando, e do lado do caminhão um monte de pedra, mas deu para passar. Então eu falei, ah, não, só falta a gente ter que voltar, dar toda a volta na Bolívia para poder entrar no Brasil, né? Mas não, no final deu para passar com 4x4. E foi isso. Chegamos em Corumbá, uma voltinha por Corumbá, que já conhecia, e dia 30 de janeiro a gente pegou a estrada Parque do Pantanal, e não é a melhor época para rodar por ali, mas mesmo assim deu para ver cervo, macacos, sirema, tuiuiu, arara, canindé e obviamente os jacarés, né? Dormimos em Campo Grande e no último dia foi estrada de volta para casa. Foi isso, fim de viagem. Cara, fantástico. Essa viagem é aquele sonho de todo mundo que tem uma 4x4 ou um carro grande pra fazer. Que vocês desceram pelo sul do Brasil e depois voltaram por Corumbá, cara. Fantástico Sim, isso. foi um roteiro realmente incrível. Foi bom e foi muito diferente, né? Como eu falei, a gente costuma viajar para aquela região no inverno, né? Para Bolívia Uhum. e norte da Argentina, que é melhor no inverno. E dessa vez foi bem diferente, justamente por ser o verão. Legal. E o Ricardo falou várias vezes: esse aqui vai pro site. O site dele é ricardoferes.com. Tudo Isso junto. mesmo, sem o Ricardo BR. Feres. Isso, sem o BR. ricardoferes.com. Mas para Tudo quem junto. estiver me seguindo já no Facebook ou Instagram, os dois são Fotoférias. Cada vez que eu publicar alguma coisa, eu vou colocar lá um aviso também. Muito bom. E a Ana curtiu? Ah, ela gostou demais. Ah, não tinha como não gostar da viagem, foi sensacional. Depois, quando eu voltei, comecei a editar as fotos, até escrevendo para ela, falando, cara, que viagem que a gente fez, hein? Cada lugar que a gente passou, realmente é impressionante. E ela adorou subir o São Francisco, já é uma experiência incrível subir 6.000 e poucos metros, entendeu? Não é porque não subiu morros que não fez nada, fez um negócio muito legal também. Ela subiu o São Francisco. Ó, o meu recorde é 5.555 lá no Everest, lá, né? Ih, até Ah, esqueci no Cabo agora. Base. O Calapatar, que na Ah, verdade lá é uma legal. verruga, né? Lá é uma verruga. Aham, tudo bem. E, mas então, a Ana já subiu mais do que eu, já passou dos 6.000 já. Muito Pois legal. é, eu acho que você devia fazer um livro de É, indo para locais altos, hein, Elias? Eu sei que você falou depois do Campo Base do Everest que não ia mais fazer altitude, mas eu acho que ia render um livro legal, hein? o visual é fantástico, né? Tem o Léo também fica me cutucando também. Ali, você tem que subir montanha, pô. Então, aí, Elias, bora lá subir montanha. Que é uma. Fica a dica, eu ainda não fiz, mas que nem a Ana perguntou, e agora? Vai para Concagua? Eu falei, ah, vou não. É muito caro para subir 68 metros mais A só. mais. Mas o Peru tem uns locais altos, claro, não tão altos quanto, e que são muito, muito bonitos, entendeu? Subir o Uhum. Alpamayo, por exemplo, deve ser um negócio sensacional, Nossa. porque a vista lá. O São Francisco e o Orro são bonitos, mas a vista da região do Alpamayo dá de 10, entendeu? Uhum. Então isso acho que ainda pretendo fazer. Eu até tinha pensado em vender minha bota dupla, mas agora tô pensando em ficar com ela, talvez para ir pro Peru para subir esses picos, especialmente o Alpamayo. Show, fantástico.
Boa. E, bom, para quem vai escutar o podcast, vai estar todo nos aplicativos aí, no Spotify, na Apple. Depois, para ver as fotos, pode ver tanto no Instagram do Ricardo ou lá no site, né? E você pretende publicar quando esses artigos aí, com essas fotos? Olha, a atualização do Noroeste Argentino, eu acho que em 2 dias, mais ou menos, 2, 3 dias, deve estar pronto. Depois eu vou escrever do Ojos del Salado, então mais alguns dias. Por fim, vou fazer do Deserto do Atacama, que eu já tinha ido algumas vezes para Atacama, mas não tinha rodado a parte sul e a norte, tinha ficado mais pro lado de São Pedro, que é o que todo mundo Uhum. conhece, já tem um monte de artigos dali, né? Mas agora tem Sim. o material para fazer, enfim, tanto a região de São Pedro, como o litoral, como o sul, o norte, então agora dá para fazer algo legal. E por fim, quero fazer um também da região sul da Bolívia, que é o Salar de Uyuni, ou a reserva Eduardo Avaroa, que é essa que o pessoal cruza quando faz o tour de São Pedro para Uyuni, e a região de Tupiça, que tem umas formações incríveis, então também rende um artigo. Muito bom. E a gente está gravando isso no dia 13 de março. Então, quem estiver escutando o podcast aí já é quase certeza que já vai estar publicado isso, porque vai ter gente escutando daqui uns 5 anos, vai estar escutando esse podcast aí. Pois é, 13 de março de 2025, esse é o ano. Esqueci do detalhe, 2025. Porque há pouco tempo, deve ter umas 2 semanas mesmo, entraram em contato comigo de gente que ouviu o podcast da Patagônia. Isso a gente lançou em 2020 e o pessoal ainda está escutando. Então vai ter gente realmente escutando muitos anos depois. Dia 17 de dezembro de 2020 que a gente gravou. Foi? Ah, é? Uau. Faz tempo. O legal do podcast é isso. Tem gente que às vezes manda mensagem: Elias, tô maratonando. Comecei do 1. Falei, caramba, meu. Eu fiz isso quando eu fui para Patagônia. Eu baixei, sei lá, devia ter 200 talvez podcasts. Eu baixei todos para ficar escutando, porque eram tantas horas no carro que eu escutei todos os podcasts. Muito bom. Falar nisso, deixa eu só dar uns dados aqui de podcast. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Público. O público que mais ouve é no Brasil, óbvio. O segundo público que mais ouve o podcast é Estados Unidos. E Ah, depois vem Portugal, Argentina, que é mais? Chile, Japão, Alemanha, Canadá, Irlanda, tudo nessa sequência. Aí tudo isso é 1%. Os Estados Unidos dá tá. 1,3%. Então, é legal que o Legal. Brasil. Comunidade de brasileiros por aí escutando o podcast. Né? Muito bom. Brasil é 91%, e depois isso é distribuído. Tá. De brasileiro, e às vezes tem a gente. Já recebi mensagem de pessoa, de americano, falando, eu escuto para aprender o português. Falei, Ah, caramba, legal. né? Como que a gente fala brincando, zoando aqui, dando risada, pra você entender o português aqui. É O cara verdade, o cara vai ter já tá no dificuldade com nível as gírias, hard. né? Já. É difícil. Exatamente. Muito legal. É isso, Ricardo. Obrigado por mais um podcast, mais uma aventura, mais uma viagem aí, pô. Você tá craque dos Andes, hein? Ah, tô conhecendo já bastante coisa, viu? A lista tá grande, mas ainda tenho. Quero fazer mais coisas. Próximo verão, possivelmente vou para Patagônia para completar a lista de locais que eu não fiz nas últimas viagens. E depois vamos ver. Andes, provavelmente do Equador, Colômbia, não sei. Aí mais para frente ainda não sei. Fantástico. Valeu, muito bom. E Eu que obrigado agradeço e pelo espaço mais uma vez aqui no Extremos. Obrigadão. valeu, obrigado. E quando fizer a próxima, só chamar aí que a gente marca outro podcast. Com certeza, te aviso sim. Valeu, Elias. Um abraço. Valeu, abraço, Feliz Natal, até mais. Feliz Natal.